Existem tipos de pessoas que poderiam fazer mais, viver mais, ter novas experiências em sua vida, fazer novas coisas. Mas essas pessoas não estão vivendo aquilo que elas poderiam viver. Não estão conseguindo ser aquilo que elas poderiam ser de verdade. É meio que uma sensação de uma vida travada, uma vida interrompida, uma vida limitada, um bloqueio emocional. E essa sensação de uma vida travada, limitada, por sua história, sobre o que elas podem fazer ou viver, não não tem ligação sobre falta de capacidade, falta de esforço, falta de dedicação. São pessoas que têm sua capacidade, esforço, comprometidas e almejam algo diferente em suas vidas. Mas por que essas pessoas, mesmo com potencial, esforço, capacidade, querendo fazer mais, viver mais, sair da onde estão presas, paralisadas onde estão? O real motivo de tudo isso, em algum momento da vida dessa pessoa, ela sentiu um bloqueio, ela sentiu uma interrupção sobre o que elas poderiam fazer ou ser. Digamos, foi uma frustração em suas vidas, uma decepção em suas vidas. Errou ou falhou. E a partir desse erro, falha, frustração, de um evento negativo, aquele erro, aquela situação gerou nela um sofrimento na identidade dessa pessoa, na forma como ela se vê, como ela se sente e sobre o seu poder de capacidade. Olha quão louco é um evento, uma situação pode gerar consequências na vida, na história de uma pessoa. É meio que você, a sua identidade, a sua personalidade ser alterada, influenciada, corrompida por um evento negativo, sabe? Uma situação do passado corrompeu a sua personalidade, a sua identidade e o seu senso de capacidade. Uma frustração do passado, um erro, uma falha, te limita a você a encarar os desafios do presente, os desafios do futuro, por conta de um erro, de uma falha do passado. É meio que aquele erro, aquela falha definisse o que você iria fazer no seu futuro, o que você iria ser. Kainan, isso não faz muito sentido, porque se é do passado, se foi na infância, se foi na adolescência, não teria exatamente o poder de influenciar o futuro da pessoa, uma pessoa adulta. Eu digo para você que sim, acontece. Talvez a gente não consiga exatamente perceber quando fala de autoconhecimento, mas em autoanálise conseguimos rastrear alguns bloqueios na vida adulta que são consequências da infância, experiências do passado, adolescência. Não necessariamente só da infância e adolescência, mas na questão do passado. E mesmo algo negativo acontecendo no passado, talvez falta de capacidade naquela época, maturidade e inteligência para resolver aquilo, ou não tinha os recursos necessários
não tinha tudo aquilo que era preciso para enfrentar aquela situação, hoje a pessoa tem maturidade, hoje a pessoa é capaz, hoje a pessoa é empoderada, tem tudo para conseguir enfrentar aquela situação do passado e as situações do presente, mas ela se sente travada e não conseguir resolver e não conseguir lidar tudo por conta de uma consequência de um evento, situação. E aí eu pergunto para você, hoje você consegue perceber isso? Você já fez essa análise tanto na sua vida, ou vida de algum conhecido? Quantas experiências do passado pode interromper, corromper decisões do presente, do futuro, ações, por conta de uma má lembrança? Nossa, eu falhei no passado, eu acho que eu não vou conseguir dar conta. Olha, eu já não consegui passar em uma entrevista de emprego para essa área, eu acho que não vou conseguir passar essa entrevista para ter um emprego assim, um assado. Olha, as decepções em um relacionamento, em namoro, me fazem eu ficar muito inseguro, muito medo de um relacionamento agora, viver um relacionamento. Percebe como as coisas do passado influenciam a vida no presente e o futuro? E aí aqui a gente entra na questão sobre a metáfora do elefante. Você já viu a metáfora do elefante? E um elefante, quando pequeno, ele foi amarrado com uma corda, ele meio que neném pequeno, em uma madeira, em uma árvore pequena, um tronco, e ficou amarrado. E o elefante, bem pequenininho, tentou sair daquela corda, tentou sair daquela árvore, se esforçou, insistiu e não conseguiu. Talvez não tinha a sua maturidade, toda a força, quando pequeno, para sair daquela situação. Mas, ao passar do tempo, o elefante fica forte. O elefante cresce, ganha força, aumenta a sua capacidade, inteligência, força, garra, resiliência. E um elefante adulto pode derrubar árvores e árvores que estão à sua frente. Derruba tudo. Mas a corda que ficou lá no passado o limita de sair da onde está. Deu para pegar o raciocínio? Gente, o problema não é a corda que limita, o problema não é o problema. O problema do passado não é ou não pode ser mais o problema do presente. O problema do passado não pode ser mais o problema do presente. Então, aquele problema que aconteceu, que passou, não é mais o problema. Mas, mesmo o problema do passado não sendo um problema do presente, presta atenção, ele gera feridas, ele gera angústia, ele gera sofrimento, ele incapacita, ele mantém preso, ele traz prejuízos. Ok? Então o problema não é mais o problema não é mais a corda, mas o problema é a memória afetiva que se tem daquele problema do passado. O problema é que nós não nos se desprendemos dessa corda, nós não se desprendemos destes problemas e vai carregando essa corda para o resto da vida, vai carregando esse problema para o resto da vida. Você vai carregando essa corda, você vai se limitando aquilo que já passou. Gente, dá para
absorver, dá para captar tudo isso. Às vezes eu já tive gente falando para mim, Kainan, seus vídeos são muito profundos, né? São conteúdo meio que pago, mentoria, de uma vivência, de uma imersão. É, dá para perceber, dá para a gente. O que você capta dessa reflexão? Preciso saber do seu comentário. Se ainda não curtiu, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque às vezes eu fico nessa dúvida. Será que vale a pena trazer talvez conteúdos, reflexões tão profundas de gerar uma reflexão que te leve a uma ação, e te leve a você a largar essa corda? Para encerrar aqui esse vídeo, pai pum, qual a corda que você precisa largar? Qual é a corda do passado que você precisa largar? Quais são as cordas do passado, as dores, os eventos do passado que vem te impedindo você viver o seu presente, viver a sua vida, realmente viver, encarar os desafios do momento presente, de fazer diferente esse presente, fazer diferente no aqui e agora. Kainan, é muito problema, é muita coisa para resolver, é relacionamento, é autoestima, é saúde mental, é trabalho, é saúde física, é família, é tantas coisas, tá? Mas hoje você não é mais esse elefante pequeno. Hoje você é um elefante grande, com maturidade, com força, com garra, com determinação. Você é uma pessoa pensante hoje, diferente do passado. Você é um ser em evolução. O que você precisa largar? Quais são as cordas que estão te mantendo preso, presa, que estão te prendendo? Sabe? É se libertar. Eu já criei uma vivência sobre isso, sobre fazer um ano diferente em 2026, e foi exatamente isso. As coisas do passado trazem prejuízos para o momento do presente. E para construir um presente, o seu futuro, você precisa aprender a se libertar do passado. Se libertar desses pesos, dessas cordas. E se a gente não fazer esse movimento de se libertar de tudo isso, encontro você com você mesmo, essas cordas vão te mantendo preso ainda, mesmo você podendo derrubar várias árvores, mesmo você podendo encarar todas essas situações, essa confusão, esses problemas, construir a sua vida e a sua vida, ok? Tenham essa vivência, caso tenham interesse, comente 2026 transformador. Aguardo você até um próximo vídeo.